1 Reis, capítulo 3. Salomão fez um acordo com o faraó, casando-se com a filha do rei do Egito. Ele a trouxe para a cidade de Davi, até que a construção do palácio real fosse concluída, bem como a do templo do Eterno e a do muro de Jerusalém. Enquanto isso, o povo adorava em santuários locais, porque até então não tinha sido construído um templo ao nome do Eterno. Salomão amava o Eterno e perseverava em viver de acordo com as determinações de seu pai Davi, mas prestava culto nos santuários locais, oferecendo sacrifícios e queimando incenso. O rei foi oferecer sacrifícios em Gibeon, o mais conhecido dos santuários locais. Ele sacrificou ali 1000 ofertas queimadas sobre o altar. Naquela noite em Gibeon, o Eterno apareceu a Salomão num sonho. Deus disse: "O que você deseja? Peça o que quiser." Salomão disse: "Foste muito generoso para com meu pai Davi, e ele se manteve fiel a ti. Seus relacionamentos eram corretos e justos. Agora continuas demonstrando esse imenso amor, providenciando um sucessor que hoje se assenta no trono dele. Aqui estou. Tu, ó Eterno, meu Deus, fizeste o teu servo reinar no lugar de meu pai Davi. Sou muito jovem e ainda não tenho a experiência necessária para esta tarefa. Mas estou aqui, no meio do povo que escolheste, um povo forte e muito numeroso. Portanto, o meu pedido é este: dá-me um coração compreensivo para conduzir o teu povo, para que eu possa entender bem a diferença entre o bem e o mal. Pois quem poderá por si só dirigir um povo tão grande?" O Senhor Deus se agradou do pedido de Salomão e disse a ele: "Já que não pediu longevidade, riquezas, nem a destruição dos inimigos, mas a capacidade para administrar e governar bem, você terá o que pediu. Vou dar a você um coração sábio e maduro. Nunca houve ninguém igual a você antes, e nunca haverá depois de você. E como bônus, você também terá riqueza e fama, coisas que não pediu. Nenhum rei da terra se igualará a você. Se você não abandonar os meus caminhos e seguir os ensinamentos que seu pai seguiu, você terá uma vida longa." Salomão acordou e pensou: "Que sonho!" Ele voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor e adorou, sacrificando ofertas queimadas e ofertas de paz. Em seguida ofereceu um banquete a todos os que estavam a seu serviço. Um dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: "Meu senhor, esta mulher e eu vivemos na mesma casa. Enquanto estávamos juntas, eu tive um bebê. 3 dias depois, ela também teve um bebê. Não tinha mais ninguém na casa e o bebê desta mulher morreu durante a noite, quando ela, dormindo, deitou sobre a criança. Eu dormia profundamente. Então ela se levantou, pegou o meu filho e o pôs ao seu lado, e depois acomodou o filho morto ao meu lado. Quando acordei de madrugada para amamentar meu filho, estava ali o bebê morto. Mas depois de clarear o dia, percebi que não era o meu bebê." A outra mulher interrompeu: "Não foi assim. O bebê vivo é meu. O morto é que é seu." A primeira mulher protestou: "De jeito nenhum. Seu filho está morto. O meu é que está vivo." E começaram a bater boca diante do rei. O rei disse: "O que devemos fazer? Você diz que o filho vivo é seu e o morto é dela. Ela diz que não, que o morto é seu e o vivo é dela." Depois de refletir alguns momentos, o rei ordenou: "Tragam-me uma espada." E trouxeram a espada para o rei. Ele ordenou: "Cortem o bebê vivo em 2. Deem metade para uma e metade para a outra." A verdadeira mãe do bebê vivo, comovida pelo filho, disse: "Não, meu senhor. Dê a ela o bebê, mas não o mate." Mas a outra disse: "Se não posso ficar com ele, você também não ficará. Pode cortar o bebê."
O rei deu seu veredito. Deem um bebê vivo à primeira mulher. Ninguém matará o bebê. Ela é a verdadeira mãe. A notícia sobre a perspicácia do rei se espalhou por todo Israel. Todos ficaram admirados de sua capacidade de julgar, sabendo que era a sabedoria proveniente do Eterno. 1 Reis, capítulo 4. O rei Salomão começou bem o seu reinado sobre Israel. Estes eram os principais oficiais de seu governo: o sacerdote Azarias, filho de Zadoque; secretários Eliofere e Aías, filhos de Cisa; historiador Josafá, filho de Ailude; comandante do exército Benaia, filho de Joiada; sacerdotes Zadoque e Abiatar; superintendente dos administradores regionais Azarias, filho de Natã; sacerdote e conselheiro do rei Zabude, filho de Natã; administrador do palácio Aizar; supervisor dos trabalhos forçados Adonirão, filho de Abda. Salomão tinha 12 administradores regionais distribuídos em Israel. Eles forneciam mantimento para o rei e sua administração. Cada um era responsável por fornecer o mantimento durante um mês do ano. Estes são os nomes deles: Ben-Ur, nos montes de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; Saalbim, Bet-Semes e Elon-Bet-Hanã; Ben-Rezede, em Arubote, Socó e em toda a região de Hefer; Ben-Abinadab, em Nafote-Dor. Ele era casado com Tafate, filha de Salomão; Baaná, filho de Ailude, em Taanaque e em Megido, e em toda a Bet-Seã, perto de Zaretã, abaixo de Jezreel; desde Bet-Seã até Abel-Meolá, adiante do território de Joquimeão; Ben-Guéder, em Ramote-Gileade, e nas aldeias de Jair, filho de Manassés, em Gileade e na região de Argobe, em Bazã, junto com suas 60 cidades muradas e com trancas de bronze nas portas; Ainadab, filho de Ido, em Maanaim; Aimaas, em Naftali. Ele se casou com Basemate, filha de Salomão; Baaná, filho de Husai, em Azer, em Bealote; Josafá, filho de Parua, em Issacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, em Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Ele administrava sozinho todo o distrito. A população de Judá e de Israel tinha crescido muito. Era numerosa como a areia da praia. Todas as suas necessidades eram supridas. O povo comia, bebia e estava contente. Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates a leste até o território dos filisteus a oeste, estendendo-se até a fronteira do Egito. Estes reinos pagavam impostos e estiveram sob o domínio de Salomão durante toda a sua vida. O suprimento diário do palácio de Salomão era 30 tonéis de farinha da melhor qualidade, 60 tonéis de farinha comum, 10 novilhos gordos, 20 bois de pasto, 100 ovelhas, veados, gazelas, corças e aves domésticas em grande número. Salomão dominava sobre os reinos e reis a oeste do rio Eufrates, de Tifsa a Gaza. Todo o território estava em paz. Durante a vida de Salomão, todos os habitantes de Israel e Judá, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, viviam em segurança e tinham saúde. Todos estavam satisfeitos com o que possuíam. Salomão tinha 40.000 cocheiras para os cavalos que puxavam os carros de guerra e 12.000 cavaleiros. Os administradores regionais, de acordo com o mês designado, entregavam os suprimentos destinados ao rei Salomão e a todos os que eram sustentados pelo palácio. Sempre havia fartura. Eles também levavam ao lugar designado a cota de cevada e de pasto para os cavalos.
Deus concedeu a Salomão muita sabedoria, conhecimento profundo e inteligência sem medida. Não havia nada que não estivesse ao alcance de seu intelecto. Sua sabedoria superava em muito a dos sábios do Oriente e sobressaía ao saber do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, mais que Etã, o Ezraíta, mais que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Ele era famoso em todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios, e seus cânticos chegaram a 1.005. Ele conhecia tudo sobre plantas, desde os grandes cedros que crescem no Líbano até o isopo que cresce nas frestas do muro. Ele entendia tudo de mamíferos, aves, répteis e peixes. As pessoas vinham de todas as nações para ouvi-lo falar. Eram, na maioria, emissários de reis que souberam da sua reputação e sabedoria. Segundo Crônicas, capítulo 1. Salomão, filho de Davi, conseguiu se firmar em seu reino. O Eterno estava com ele e o ajudou muito. Salomão falou a todo Israel, os comandantes, os capitães, os juízes, os líderes e os chefes de família. Salomão e todo o povo foram para Gibeon, onde estava a tenda do encontro que Moisés, o servo do Eterno, tinha feito no deserto. Mas a arca de Deus estava em Jerusalém. Davi tinha levado a arca de Criate-Jearim para o lugar especialmente preparado para ela, a uma tenda em Jerusalém. Já o altar de bronze que Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, tinha feito, estava em Gibeon, diante do tabernáculo do Eterno. Salomão e toda a congregação consultaram o Eterno. Salomão ofereceu sacrifício ao Eterno sobre o altar de bronze que estava diante da tenda do encontro. Ele ofereceu 1.000 ofertas queimadas sobre o altar. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e disse: "O que você quer de mim? É só pedir." Salomão respondeu: "Foste muito generoso para com meu pai Davi e ainda me fizeste rei neste lugar. Agora, cumpre as promessas feitas ao meu pai, pois me constituíste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Por isso dá-me sabedoria e conhecimento em tudo o que eu fizer com relação ao povo, pois quem seria capaz de governar sozinho essa gente tão numerosa?" Deus respondeu a Salomão: "Já que é isso que você quer, e já que não pediu riqueza, bens, fama ou a destruição dos inimigos, nem mesmo pediu longevidade, mas apenas sabedoria e conhecimento para governar bem o meu povo, sobre o qual eu o constituí rei, então receberá o que pediu, sabedoria e conhecimento. Mas também acrescentarei riqueza, fama e bens, mais que qualquer outro rei antes e depois de você já teve." Salomão voltou de Gibeon, onde ficava a tenda do encontro, para Jerusalém e começou a governar sobre Israel. Salomão adquiriu muitos carros e cavalos. Tinha 1.400 carros e 12.000 cavalos. Ele os mantinha em estábulos, distribuídos entre várias cidades, e também perto do rei em Jerusalém. O rei fez que a prata e o ouro fossem tão comuns em Jerusalém quanto as pedras e os cedros, como as figueiras das planícies. Seus cavalos eram trazidos do Egito e da Cilícia, especialmente importados pelos agentes do rei. Cada carro do Egito custava 7,2 kg de prata, e um cavalo 1,8 kg. Salomão os exportava para os reis dos hititas e dos arameus. Salmo 72. Concede o dom do governo sábio ao rei, ó Deus. O dom do governo justo ao príncipe coroado. Que ele julgue teu povo retamente e seja respeitável aos humildes e simples. Que as montanhas deem exuberantes testemunhos, que as colinas tenham os contornos de um viver reto.
por favor, defende o pobre. Ajuda os filhos do necessitado e pune duramente os tiranos. Dure mais o sol e se prolongue a lua geração após geração. Caia a chuva sobre a grama cortada, uma chuva que refresca a terra. E rompa a retidão em flor, e a paz transborde até que a lua seja ofuscada. Governe ele de mar a mar, do rio até a margem. Os inimigos cairão de joelhos diante de Deus. Os seus inimigos serão derrotados. Os reis de terras distantes e lendárias prestarão homenagem a ele. Os reis poderosos e ricos transferirão suas riquezas. Todos os reis cairão e o adorarão, e as nações pagãs concordarão em servi-lo, porque ele resgata o pobre ao primeiro sinal de necessidade e salva o que está sem sorte. Ele tem um lugar no coração para os desprovidos e restaura o desgraçado da terra. Ele os liberta da tirania e da tortura. Quando eles sangram, ele sangra. Quando eles morrem, ele morre. Vida longa ao rei. Enfeitem-no com ouro de Sabá. Ofereçam a ele orações sem cessar. Engrandeçam o seu nome desde a manhã até a noite. Haja campos de grãos dourados na terra, encapelando as montanhas com exuberância selvagem. Haja profusão de louvores brotando da cidade como grama da terra. Que ele nunca seja esquecido, que sua fama brilhe como a luz do sol. Que todas as nações pagãs sejam abençoadas e falem bem daquele que os abençoou. Bendito seja o Eterno, o Deus de Israel, o único e incomparável Deus que faz maravilhas. Bendita seja para sempre sua glória fulgurante. Toda a terra transborda da sua glória. Amém, amém e amém.